que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Assim, nós queremos iniciar esse nosso momento de culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse momento em que nós nos aproximamos em pensamento e no coração e no entendimento e na alma a Deus, vamos nos aproximar dele e fazer a confissão, reconhecer nossos pecados e pedir a Ele que, com misericórdia, por causa de Jesus Cristo, Ele nos perdoe e nos purifique de todo o mal, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Vamos orar. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que já por natureza somos injustos e impuros e que temos pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto através daquilo que nós fizemos, como aquilo que deixamos de fazer. Por isso merecemos a tua condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós e consola-nos com a presença do teu Santo Espírito. Amém. Irmão, irmã, se de fato você reconhece essa fragilidade que existe no seu coração diante de Deus, se você abre esse coração com humildade a Deus e reconhece que nós somos frágeis, todos nós, frágeis pecadores, e se você confia na misericórdia e na graça de Deus, e deseja de fato o consolo do Espírito Santo, então eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler o Salmo 91, que é o salmo desse domingo, domingo de amanhã, que é o terceiro domingo após Pentecoste, é o Salmo 91. Nós, na quarta-feira passada, fizemos uma reflexão sobre esse Salmo 91, que ele é muito consolador, principalmente nos nossos momentos de maior crise e preocupação. O Salmo 91 é aquele salmo ideal, qual bálsamo há de amainar a nossa dor, nos confortar e, pelo Espírito Santo de Deus, nos conduzir a uma confiança mais efetiva e forte na salvação e no socorro do nosso Deus e Senhor. Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo
e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 a teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Assim termina o Salmo 91. Por isso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todos sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Senhor, tem piedade. Cristo, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Amém. Vamos orar. Ó Deus, que em Tua permanente presença, sempre que estás conosco, mantém-nos consciente das Tuas misericórdias diárias, a fim de podermos viver seguros e contentes em Teu amor eterno e em Tua proteção. Suplicamos-te isso mediante Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nós queremos ouvir agora a primeira leitura bíblica do Antigo Testamento, que nós encontramos em Jeremias, capítulo 7, capítulo 20, versículos 7 a 13. Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 13. O lamento do profeta, no caso aqui o profeta Jeremias. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido eu fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. E hoje sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou uma vergonha e engano todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei mais no seu nome. Mas então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos.
Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos maus. Assim termina essa leitura do profeta do Antigo Testamento, que inicialmente faz um lamento, mas depois prevalece a sua confiança na proteção, no cuidado e no socorro do seu Deus. Todos nós passamos por crises, por dúvidas, por falta de fé. É absolutamente normal. Muitas vezes duvidamos e não sabemos que rumo seguir. Mas vai chegar sempre o momento, e ele sempre chega, em que Deus Espírito Santo toca o nosso coração, faz ele arder como um fogo e faz com que nós nos levantemos, cheios de esperança e de coragem, ficando assim bem claro para nossa alma, para o nosso coração e para nossa mente, que Deus é o nosso socorro bem presente em todas e qualquer tribulação. Amém. Nós queremos ouvir também a leitura da epístola escolhida, o terceiro domingo depois de Pentecostes, que encontramos em Romanos, capítulo 6, versículos 12 a 23, Romanos 6, 12 a 23, onde lemos: Não reine, portanto, o pecado no vosso coração, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao mal, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-os a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Assim termina a epístola. Vamos ouvir agora a leitura do Evangelho que nós encontramos em Mateus 10, 21, até o versículo 33. Mateus 10, 21 a 33, onde lemos. É a continuação do discurso de Jesus, em que logo após a escolha dos apóstolos, ele os instrui, e aqui a leitura do Evangelho de hoje é continuação do Evangelho de domingo passado, e é a continuação dessa instrução de Jesus aos seus discípulos, onde lemos: um irmão, diz Jesus, entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos há que se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o conhecimento ou consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Assim termina esse Evangelho. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Nós queremos agora nos unir e fazer a confissão da nossa fé através do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, mas no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Nós queremos refletir brevemente no Santo Evangelho que nós há pouquinho ouvimos, essa parte que continua ainda depois, no próximo capítulo, do discurso de Jesus aos seus apóstolos recém-escolhidos. Jesus escolheu os seus discípulos e ao longo de 3 anos ele os preparou para uma missão muito grande e importante, que chegou até nós, que chega até o seu coração neste momento. Nesse preparo, Jesus, ao longo de 3 anos, Jesus teve momentos de aulas práticas, quando ele demonstrou o seu amor, quando ele demonstrou a sua justiça, quando ele demonstrou o seu poder através dos milagres, enfim, quando ele perdoou pecadores arrependidos e distribuiu esperança e fé para tanta gente. Essa foi a instrução prática que Jesus, ao longo de 3 anos, deixou aos seus discípulos. Mas ele também tinha momentos de instruções através de aulas teóricas magistrais, com o uso da palavra de uma maneira espetacular. Em determinados momentos, reunidos apenas com seus discípulos, e em outros momentos, com os discípulos e também com multidões. Quem não lembra aquela maravilha do discurso das bem-aventuranças que Jesus fez e impressionou multidões? Agora ele está com seus discípulos e fala a eles da missão deles, da dificuldade que enfrentariam, da importância deles humildemente crerem que as falhas e os limites deles estariam sempre cobertos com a presença de Deus. E Jesus também fala do fim das coisas, do fim dos tempos. Quando Jesus fala da missão, ele diz: a missão de vocês é pregar que o reino está próximo. Essa era a missão deles. Essa é a missão da igreja até hoje ainda, pregar às pessoas que o reino está próximo. Essa proximidade do reino, evidentemente, não se relaciona ao fim dos tempos, mas dizer que o reino de Deus, ele está do seu lado, ele está pertinho, e ele quer que você entre nesse reino, que você atravesse a fronteira de um país obscuro e perigoso para um país novo, onde vence a justiça e o amor. E esse território novo, dominado pela justiça e o amor, é o reino de Deus, e ele está muito perto de cada um de nós. Basta reconhecer nossas fragilidades e nossos pecados, nos arrepender e chegar a Deus e confiar na sua misericórdia que Ele nos oferece em Jesus Cristo. Em resumo, isso é pregar que o reino de Deus está próximo. Ele estava longe, mas quando Jesus veio a este mundo e realizou a sua obra, Ele passou a estar próximo, do lado de cada um de nós, nos convidando a entrar. E o entrar é o arrependimento, é a confiança, é a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus, que nos torna cidadãos
do reino eterno de Deus. Aparentemente uma mensagem muito simples, mas é uma mensagem que Jesus deixa claro aos discípulos que ela teria muita oposição, oposição velada e oposição também aberta e clara. E especialmente essa parte desse discurso de Jesus, sobre ela nós refletimos no nosso culto do domingo passado, quando destacamos essa advertência de Jesus de que eles seriam como ovelhas enviados no meio de lobos, e que com humildade muitas vezes sofreriam pobreza e dificuldades. Muitas vezes estariam em ambientes simples e outras vezes em ambientes sofisticados e poderosos, diante de reis, de senhores deste mundo, que talvez poderiam os amedrontar. Mas Jesus diz: não precise ficar com medo, porque Deus vai colocar na boca de vocês o que vocês deverão falar. E vocês falarão no Espírito Santo com poder, para convencer o mundo do pecado, das trevas e da injustiça, e trazer assim as pessoas ao arrependimento, à justiça, à luz, o perdão e ao reino de Deus. Além das dificuldades e também de qual era de fato a missão, no texto de hoje nós destacamos algo que aparece muito nos discursos de Jesus ao longo desses 3 anos. É a iminência do fim. Ou seja, o fim está próximo. O fim está próximo. Isso Jesus repetiu algumas vezes, isso ele diz aqui nesse texto, e ele diz que há sinais do fim. Nós lembramos me parece que é o Salmo 90, ou 91, não tenho bem certeza agora, onde o salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. Isso ele diz depois que ele fala sobre a brevidade da vida, que em havendo vigor, a vida chega a 70, 80 anos, e quando lá chega, é uma vida com muitos pesares e muitas dificuldades e muitos pesos. E essas dificuldades são sempre sinais do fim. Então o fim é uma coisa sempre muito próxima. Aqui o fim não precisa ser necessariamente o fim do mundo, embora que essa perspectiva ela existe também. Mas o fim de coisas do dia a dia de nossa vida. E principalmente os sinais, que sempre são sinais de sofrimento e de dor. Os sinais de sofrimento e dor são sempre sinais do fim. Jesus diz aos seus discípulos que, inclusive, eles deveriam, na hora da perseguição, fugir. Jesus não está colocando neles um espírito de covardia, porque em determinados momentos eles fugiam, em determinados momentos eles enfrentavam. Isso tudo dependia do momento e da inspiração momentânea de Deus. Mas eles eventualmente fugiriam de cidade em cidade, e não passariam por todas essas cidades sem que chegasse o fim. Provavelmente aqui Jesus estava se referindo à queda de Jerusalém. Foi também um grande sinal
um sinal muito importante do fim. Assim, no discurso de Jesus, ele quer criar dentro de nós uma perspectiva de que o fim sempre está próximo. E essa proximidade do fim não tem o objetivo de criar em nós um coração de medo, criar em nós uma certa neurose, criar em nós um espírito de covardia e de desânimo, mas pelo contrário, criar no nosso coração um espírito de sabedoria e de entendimento. Quando nós temos a perspectiva de que o fim existe, tanto o fim de todas as coisas na volta de Jesus Cristo, mas como também o fim de nossa vida, nós não vamos perder tempo. Nós vamos aproveitar melhor o tempo. Imagine você, se você tivesse toda a certeza que você tem apenas uma semana de vida. Como você viveria a sua vida? Provavelmente, viveria a sua vida diferente do que vive ela, do que viverá ela sem o saber. Aproveitaria melhor, faria algumas coisas. Talvez visitaria uma pessoa muito querida, talvez faria alguma coisa que gostaria de fazer, mas está sempre adiando. Você talvez até dormiria um pouco menos e aproveitaria a sua vida de uma forma diferente. Então, saber o fim sempre é importante, porque ele nos ensina a valorizar a vida hoje como ela é. Essa vida é muito frágil, a nossa vida é muito curta, a nossa vida passa, e passa rápido, muito mais do que nós imaginamos. É só olhar para trás, que é fácil nós nos convencermos disso. Mas muitas vezes nós ignoramos, fazemos questão de ignorar, de esquecer isso, mas é importante lembrar disso, para que possamos aproveitar bem a nossa vida. E aproveitar bem a nossa vida não é fazer qualquer coisa. Aproveitar a nossa vida é dedicar nossa vida a Deus e a missão dele, de proclamar o Evangelho da paz. O fim dos tempos, ele traz coisas muito doloridas, conforme Jesus mesmo explica. O ódio, filhos às vezes sacrificando os próprios pais. Nós já temos visto notícias nesse sentido, onde os filhos, no momento da necessidade, por alguma coisa, por uma satisfação nas drogas ou qualquer coisa assim, às vezes bate nos pais, na avó, arranca o dinheiro, faz horrores, enfim. Então essas coisas que Jesus cita aqui, elas acontecem, infelizmente. Elas acontecem, infelizmente. São sinais do fim, mas os sinais do fim, esses sinais, devem sempre servir para nós, não para encher o nosso coração de ódio e revolta por causa dessas coisas, mas fazer com que nós consigamos desenvolver um coração sábio. Consigamos assim, com um coração sábio, viver de uma forma mais sábia. E viver de uma forma mais sábia é fazer a missão de Deus. E a missão de Deus é ver propósito na nossa vida. Temos um propósito. O propósito é servir o nosso próximo, servir a nossa família, servir o mundo com justiça, com amor, com trabalho e principalmente ao lado disso, sempre ao lado disso, levar às outras pessoas a esperança da fé, mostrando que o reino de Deus não é impossível, não está longe, ele está próximo, ele está perto, porque Deus está chamando. Que assim seja. Amém. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém.
Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por todas as dádivas que, mesmo sem mérito nenhum de nossa parte, tu nos concedeste. Agradecemos-te pela vida, agradecemos-te pelas coisas materiais que tu concedeste a cada um, e te pedimos, ó Deus, que tu mantenhas a vida, tu mantenhas a saúde, e que tu provenhas também os meios necessários para que possamos continuar a viver nesse mundo, servir a nossa família e servir também o nosso semelhante. Bondoso Deus, olha principalmente para os desempregados, para aqueles que não têm perspectiva, abre para eles caminhos, faça com que possam encontrar saídas. Bondoso Deus, olha para aqueles que nesse momento estão doentes, em especial, ó Deus, aqueles que mais estão sofrendo nesse momento de pandemia, que estão nos hospitais, e as famílias estão preocupadas com aqueles que estão nas UTIs. Bondoso Deus, envia teus santos anjos sobre os hospitais, sobre as casas. Tu és o médico tanto da alma como também do corpo. Esteja presente com os médicos, enfermeiros, demais profissionais de saúde e com todos aqueles que nesse momento precisam servir ao próximo por causa das atividades principais que precisam continuar acontecendo. Bondoso Deus, dê muita paciência para cada um de nós, para que possamos fazer o que precisa ser feito, seguir as orientações da razão, do conhecimento da ciência, dos médicos, desses dons que tu nos deste também, mas não permitas que nosso coração seja tomado pelo pavor. Pelo contrário, dê-nos aquele receio saudável que faz com que nós nos cuidemos e cuidemos também dos nossos e do nosso entorno, mas não permita que caiamos no desespero. Por isso, acompanha-nos com o teu Espírito Santo, enviando teus santos anjos sobre a casa de cada um de nós. Bondoso Deus, nós também te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. Nesse momento em que nós não podemos nos reunir com os irmãos na igreja, mas nós podemos nos reunir no coração e sentir arder cada um de nós no seu lugar a presença do teu Espírito Santo, que nos consola, que nos conforta e que nos enche de esperança e amor. Bondoso Deus, nós te pedimos, olha para a nossa igreja, para a nossa comunidade, em especial para a nossa comunidade luterana, aqui de Uberlândia, de região, de Uberaba, Patrocínio, enfim. Olha para todos os cristãos, para todas aquelas pessoas que foram tocadas pelo teu Espírito Santo, independente de qual grupo cristão está seguindo, mas que com humildade sempre se coloque à disposição de ti para a realização da tua obra, de anunciar que o teu reino não está longe, está pertinho de cada um e quer conquistar a todos. Misericordioso Deus, nós te agradecemos, enfim, por todas as bênçãos que sem mérito nenhum de nossa parte tu nos deste. E te pedimos que a tua mensagem, a tua palavra continue sendo pregada pelo poder do teu Espírito Santo e que assim o teu poder possa agir na transformação para que possamos viver um mundo melhor, mais justo, mais digno. Olha para o nosso país nesse momento de pandemia, olha para os nossos governantes, para que busquem sempre o que é melhor para o nosso povo, busquem o que é melhor, enfim, para manter assim a paz, a ordem, a concórdia, o consenso. Bondoso Deus, esteja com todos nós, com tua misericórdia e graça. Dê inteligência especialmente aos prefeitos, olha com muito carinho aquelas comissões que cuidam especificamente
desse problema da pandemia. Olha com carinho para todos, olha pela nossa cidade de Uberlândia, que está passando por um momento bastante crítico. Cria na população uma consciência da importância de evitarem as aglomerações e assim poderem bloquear a dispersão desse vírus. Porque muitas coisas, ó Deus, Tu deixas nas nossas mãos, mas infelizmente nem sempre realizamos aquilo que é possível realizar, porque parece para muitos ser mais simples reclamar sempre uma intervenção extraordinária Tua. Nós te pedimos sim essa intervenção extraordinária, mas em primeiro lugar, uma intervenção extraordinária nos corações das pessoas para que elas sejam humildes e façam o que tem que ser feito. E defende-nos, ó Deus, de tudo que Tu quiseres nos defender. Nossa vida é Tua, Tu a deste, e quando for da Tua vontade, Tu a levarás. Bom Deus, estamos em Tuas mãos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. E o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Conheces meu deitar e meu levantar, por onde irei do Teu Espírito, e pra onde fugirei da Tua face? Se tomar se